Olá, Ricardo Rocha, obrigado por ter aceitado o meu convite. Ricardo, tu já tiveste aí uma perninha de dança pela política, quando foste candidato pela Iniciativa Liberal às europeias, não é? Se não estou enganado. O, eh, o que é que se andaste para esse tempo, ou seja, mais ou menos nessa altura, e hoje, que não são muitos anos, são pouquíssimos anos, podemos dizer que Portugal hoje é um país um bocadinho mais liberal? Primeira questão. E a segunda, isso é bom? Boa tarde, Ricardo. Relativamente à primeira pergunta, eu acho que é um país com uma maior sensibilidade liberal. Não sei se é mais liberal, mas certamente está mais sensível à agenda liberal e à forma como a Iniciativa Liberal tem abordado os assuntos que constituem a agenda pública e os temas da polémica de cada momento. E, portanto, eu vejo que, neste momento, há uma alternativa não socialista muito clara do ponto de vista ideológico. Obviamente que, do ponto de vista ideológico, ainda não conseguiu evoluir para uma verdadeira alternativa do ponto de vista político, porque é ainda um país um partido relativamente pequeno, mas eu acho que nos próximos 5 anos vai fazer essa transição e, portanto, se hoje consegue marcar a diferença pela forma marcadamente diferente como aborda os assuntos e propõe alternativas de política, daqui a uns anos poderá ser uma entidade ou um partido que contribui para desenhar políticas públicas verdadeiramente diferentes em vários domínios. E, portanto, eu acho que a Iniciativa Liberal está a fazer um caminho magnífico, um partido que não existia há uns anos atrás, que foi às primeiras eleições em 2019, como bem disseste, que hoje, em 2022, já tem uma participação e uma representação parlamentar que é significativa, que é qualificada, que é inovadora, e eu acho que nos próximos 5 anos a Iniciativa Liberal tem todas as condições para chegar à fasquia dos 10% do eleitoral, depois dos 15% e por aí em diante. E, portanto, eu vejo que é um projeto que nasceu na franja, mas que cada vez mais vai se ingrando na política portuguesa e não tenho dúvidas nenhumas que é um projeto de longo prazo. Portanto, não é um projeto, não é um fugaz político. Portanto, não é uma coisa que vai desaparecer daqui a meia dúzia de anos. É algo que vai permanecer. E é algo que vai permanecer porque eu acho que a Iniciativa Liberal tem se ingrado especialmente bem junto do público jovem, que está um bocadinho alheado da política portuguesa, que está certamente alheado da forma como os principais partidos fazem política e que vê na Iniciativa Liberal uma alternativa que é inspiradora, que é moderna, que é arejada e que tem uma matriz muito simples de compreender, liberal em todos os domínios. Eu concordo contigo em absoluto e acho que há uma questão que eu acho que já aconteceu e outra que tenho esperança que aconteça. Temos a ver com o que disseste. A que já aconteceu se andarmos 3 ou 4 anos atrás, se nós falarmos, eu lembro que quando eu dizia a alguém que tinha umas tendências liberais, aquilo era quase uma doença. E mais do que isso, quase sempre a resposta era na forma de insulto que era um neoliberal, sem eu nunca ter percebido muito bem o que é que se queria dizer de quem me dizia. Mas isto não estou sequer a criticar, estou a dizer, hoje já não se ouve essa acusação, ou seja, eu acho que isso morreu, já não há aquela tendência em tentar agredir porque alguém sabe, e isso acho que é uma grande vitória, ponto, a primeira. A outra vitória tem a ver com aquilo que tu dizes, que é, eu tenho visto em muitas iniciativas, que é muitos jovens, que há uns anos, penso eu, não faziam ideia o que é que era ser liberal, o que é que era o liberalismo, e hoje seguem a iniciativa liberal. Portanto, não é só votam, ouvem, vão a eventos, participam em webinars, e isso é fantástico. Portanto, se nós vamos conseguir mudar este país ou não, essa era a questão que eu te deixava para agora. Mas, de qualquer maneira, acho que já algo está a mudar. Se vai mudar significativamente, é a pergunta que te faço. Eu acredito que sim. E relativamente à primeira questão que fazias, a forma como as pessoas interpretavam a ideia de ser liberal, de uma forma um bocadinho insultuosa ou sarcástica, com aqueles chavões neoliberal que vão privatizar isto tudo. Eu penso que estes últimos anos permitiram à Iniciativa Liberal e às pessoas que têm sido, digamos, as principais figuras do partido, estabelecer no eleitorado a seguinte ideia: o liberalismo não tem nada a ver com a ideia da anarquia, porque as pessoas às vezes ficavam assustadas com o liberalismo porque associavam o liberalismo à anarquia, portanto à ausência de regra, à ausência de lei, à ausência de padrão. E a verdade é que o liberalismo não é isso, porque o liberalismo não deve ser confundido, por exemplo, com o movimento libertário na América. São coisas diferentes. Portanto, em alguns aspectos cruzam-se, mas noutros são significativamente diferentes. E, por exemplo, no liberalismo,
existe claramente a presunção de que o Estado serve, por exemplo, para regular. Agora, não serve necessariamente para ser jogador, portanto, serve para ser árbitro, mas não para ser jogador. E, portanto, eu acho que essa mensagem foi fundamental para que as pessoas possam ver no liberalismo uma alternativa que é construtiva e uma alternativa que não vai pôr o país de pernas para o ar, portanto, que não vai pôr tudo em causa. Põe em causa, certamente, a forma de decidir certas matérias que constituem, portanto, o motivo do debate público, por exemplo, como é que se fornecem serviços de educação, como é que se fornecem serviços de saúde, como é que a segurança social está organizada, em que domínios é que o Estado deve estar presente através do seu setor empresarial do Estado e em que domínios em que ele não é necessário. E, portanto, claramente houve esta demarcação. E eu acho que isto é muito importante porque credibiliza a mensagem que o partido tem passado e faz com que as pessoas que estão a defender as ideias liberais sejam vistas com olhos de ver, como eu disse, com credibilidade, com uma mensagem que é sólida, que é consistente e que é credível, e não que sejam olhados como uns tolinhos saídos de um local onde não existe civilização. E, portanto, esse ponto para mim foi fundamental. O segundo ponto, relativamente à juventude. Bem, aí nós temos que olhar para o nosso país, e o nosso país é um país que, de facto, não é para jovens, não é? Nós vemos os miúdos a acabarem os cursos e, cada vez mais, a terem ou possibilidades de trabalhar no estrangeiro porque são igualmente qualificados, mas lá fora têm condições de vida muito melhores, ou cada vez mais, como eu dizia, pessoas saídas da faculdade com possibilidade de trabalhar para empresas estrangeiras a partir de Portugal, através de, digamos, trabalhando em local remoto. E, portanto, as pessoas, sobretudo os mais jovens, olham para Portugal, olham para o lado, são pessoas que, em geral, através da internet, através das suas vivências pessoais, tiveram já acesso àquilo que se faz no estrangeiro, àquilo que acontece no estrangeiro, que já viajaram. Então, as pessoas olham e veem que, de facto, a evolução que o país tomou nos últimos anos, e estamos a falar de pessoas com 20 anos, portanto, têm memória dos últimos 10 anos, certamente, e veem que aqui em Portugal isto estagnou face ao resto do mundo, e, portanto, que este país claramente não tem evoluído na direção que permita satisfazer as expectativas que os jovens têm, que permite satisfazer as perspectivas de evolução de vida que os jovens certamente pretendem, e, portanto, se isto não funciona, alguma coisa tem que funcionar. E aí começam a olhar para, não só para outros países, mas também para outras abordagens dentro de portas que são propostas na discussão política. E, pronto, e como eu dizia, a Iniciativa Liberal, na minha opinião, tem-se salientado porque é um partido que é muito consistente. Portanto, a mensagem é a mesma, seja na área económica, na área política ou na área social. Não há grandes divergências, não há grandes incoerências. E desse ponto de vista, a mensagem capta interesse, capta curiosidade, e depois a própria presença da IEL nas redes sociais, nomeadamente sobretudo através do Twitter, através das restantes redes sociais, tem sido também diferenciadora face aos partidos convencionais, e pronto, isso ajuda a captar o interesse e ajuda a trazer os jovens para junto do partido. Ricardo, disseste uma coisa que tem um bocadinho a ver com a minha pergunta seguinte, que é a questão dos jovens que estão a sair e aquilo, pelo menos, que eu tenho lido é que cerca de 1/3 dos jovens formados em Portugal vão para fora, e todos os anos, nos últimos anos, e tudo indica que continuará assim nos próximos tempos, até pelas dificuldades que vivemos e vamos continuar a viver. Se nós olharmos para os factos, e tirando um bocadinho a componente político-partidária das guerras que depois levam sempre à discussão de quem é que é o partido certo ou o errado, mas se nós olharmos para o país nos últimos 20 anos, nós estagnamos. Nós temos uma população que é qualificada, e é qualificada porque a nível internacional as boas empresas reconhecem essa qualificação. Nós temos, que está a sair, portanto, como agora dissemos, uma grande parte do país. Nós temos uma população envelhecida, nós temos a taxa de natalidade, se não me engano, a mais baixa da Europa. Nós temos uma das maiores dívidas públicas do mundo, e não só, pública, privada, ou seja, nós temos um conjunto de factos, isto não são opiniões, são factos, que fazem com que o país seja cada vez mais frágil. Um país que a qualquer advento externo treme por todo lado, seja a crise financeira, seja o Covid, seja agora a invasão da Ucrânia pela Rússia e as consequências que isso tem. E uma coisa que eu às vezes me pergunto, e mais uma vez, acho que os partidos acabam por refletir uma forma de pensar algo coletiva, que é, se nós vimos, quando veio o Covid, nós éramos o país que aparecia nos jornais, que ia ser-nos afetado pelo Covid.
Agora começa a guerra, vamos ser o país menos afetado pela guerra. Até tivemos uma coisa que a mim me deixou quase envergonhado, que é o Presidente da República a dizer que íamos ser um vencedor líquido ou algo parecido desta situação, que eu acho algo triste, se quer ser dito publicamente, quanto mais pensado. Mas isto, recorrentemente, nós vemos as notícias e eu acho que as notícias refletem uma forma, não sei se é fugirmos à realidade, que é acreditamos sempre que estamos, ainda agora, estamos na feira na Alemanha e não sei o que é que deu lá acho que foi o primeiro-ministro alemão, se não me engano, nem li, só li assim um título, em que disse que realçou o sucesso português. E eu fico assim, se calhar vivo em Marte, porque assim, nós não temos tido grande sucesso e não parece que tenhamos uma capacidade de reagir aos eventos negativos externos muito melhor que os outros, pelo contrário. Porquê? Porquê que isto é assim? Bem, relativamente a essa mensagem do ministro alemão, foi certamente uma mensagem de cortesia, uma mensagem de simpatia que geralmente associamos a este tipo de certames. Mas os factos são claros, como tu Ricardo, mencionaste. não te esqueças do que vais dizer, só isso que é engraçado, porque é assim, eu não tenho dúvidas quanto à cortesia, mas depois a imprensa portuguesa, generalizadamente, passa aquela mensagem como um país de sucesso. É um soundbite, Ricardo. Mas os factos são incontornáveis, são indisputáveis. Portugal estagnou nos últimos 20 anos. Portanto, nós hoje somos, salvo erro, a 21ª economia da União Europeia. Já fomos a 15ª há 20 anos, precisamente. Portanto, a nossa qualidade de vida tem vindo a deteriorar-se em termos relativos face aos países mais avançados da Europa. Temos vindo a perder lugares face aos países do Báltico, do Leste. E, portanto, este é um país que, do ponto de vista económico, tem evoluído pior do que a generalidade dos outros. Portanto, não há dúvidas quanto a isso. E depois há outras estatísticas que também refletem esta evolução negativa em Portugal. Eu gosto, por exemplo, de comparar Portugal e Irlanda. Portugal e Irlanda, na minha opinião, fornecem, portanto, dois exemplos opostos que importa destacar. A Irlanda, em 2000, tinha uma população, salvo erro, de 3,8 ou 3,9 milhões de pessoas. Hoje ainda tem 5 milhões de pessoas, população. A idade mediana na Irlanda é de 35 anos de idade. Ora, nós comparamos isto com Portugal, onde a população estagnou nos últimos 20 anos, onde, infelizmente, a taxa de natalidade é das mais baixas da Europa e o declínio demográfico se vai sentir de forma mais intensa nos próximos anos. É um país com uma idade mediana na casa dos 44, 45 anos de idade e, portanto, vemos em estatísticas demográficas o reflexo também do nosso declínio e, sobretudo, o reflexo do nosso envelhecimento, que é um problema grande, porque um país que se torna mais envelhecido, pois é um país que não é capaz de assumir algum tipo de risco, portanto, torna-se um país muito avesso ao risco, o que no caso de Portugal é um drama, porque neste momento nós precisamos de facto arriscar um bocadinho e, sobretudo, arriscar novas orientações de política em Portugal e sobretudo, dar espaço às novas gerações, que neste momento estão bloqueadas em Portugal. A taxa de desemprego jovem em Portugal é das mais altas da Europa, superior a 20%, o que é de facto incrível. Nós temos, os miúdos acabam a faculdade e muitos deles ficam a ver com os pais até depois dos 30 anos de idade. Os salários são baixíssimos. Há pouca valorização do mérito em Portugal. Há uma forma de trabalhar que ainda está demasiado hierarquizada. Portanto, há um conjunto de domínios onde nós precisávamos, digamos, de romper. E de facto, à medida que o país vai encolhendo e à medida que vai reagindo defensivamente, as condições para que o país rompa ficam cada vez mais adversas e piores portanto, e mais difíceis de acontecerem. De maneira que eu confesso que gosto de estar otimista acerca do país, porque realmente, como mencionavas, as pessoas que hoje em dia estão na faixa dos 20, 30 anos são pessoas que qualificam bem relativamente aos outros países. Obviamente temos algumas lacunas, algumas áreas onde se calhar faltam-nos ainda recursos humanos, mas de um modo geral eu acho que Portugal fez um bom caminho em termos digamos, de qualificação dos portugueses em face do ponto de partida. Quando nós vemos portugueses no estrangeiro, temos habitualmente portugueses que são bem vistos, são bem integrados, bem acolhidos e, portanto, não têm dificuldades de integração. De maneira que é um bocadinho desanimador
que nós, não obstante estes pontos que me parecem pontos fortes, depois olhamos para a evolução do país e de facto, utilizando uma expressão um bocadinho corriqueira, não saímos da cepa torta. E portanto isso é um drama. Ricardo, eu estava a falar da Irlanda. Eu estive na Irlanda para aí há 15 dias e uma coisa que me impressionou foi precisamente isso, ou seja, foi que ouvi um ministro a dizer que a população neste momento era, se não me engano, entre 5 milhões, 5 milhões e 200 mil. Mas o que me impressionou não foi isso, o que me impressionou foi dizer que o objetivo deles, se não me engano, são em 20 anos, é passar para 6 milhões. Portanto, crescer para 6 milhões. E nós vemos Portugal e todas as indicações que nós temos é que, se nada de significativo acontecer, vamos ser muito menos daqui a uns anos que somos hoje. Já estamos cada vez mais envelhecidos. E aquilo que eu senti também, e que às vezes sinto que em Portugal nós não temos bem essa noção, é que há outros países na Europa onde há esperança, onde se olha para o futuro, ou seja, de uma forma positiva, em que se vai melhorar a vida, em que as coisas estão a melhorar e vão continuar a melhorar. Um país onde eu sinto isso, conheço algumas pessoas há uns anos, é na Estónia, que era um país super pobre há 20 e tal anos, e quintuplicou o PIB em 25 anos. E eu penso assim, eu não imagino, nenhum português imagina o que é numa geração multiplicar por 5 o rendimento médio da sua população, ou seja, é fazer uma transformação de um país numa geração, não é em 3, não é em 10, não é em 2 séculos, é numa geração. E eles conseguiram, ou seja, nós não conseguimos, pá, como tu dizias, não saímos da cepa torta, quer dizer, temos os diagnósticos todos, mas a verdade é que não conseguimos. Não, não conseguimos, não. A Estónia é outro excelente exemplo, porque para além das melhorias de vida que teve nos últimos anos, que já mencionaste, é um país que é hoje considerado, por exemplo, um exemplo em termos de administração pública digital. É um país onde, por exemplo, já se vota de forma eletrónica para as legislativas há muito tempo, salvo erro, nas últimas legislativas já tiveram voto eletrónico quase metade do eleitorado. O que é extraordinário, independentemente das críticas que nós possamos apontar à questão do voto eletrónico. Mas é claramente um país que está na fronteira da inovação. É um país que tem neste momento um posicionamento muito bom em face de toda a transição digital de que se fala hoje em dia em todos os fóruns internacionais. E agora comparemos isto com Portugal, onde a digitalização ainda é reduzida face àquilo que se pretende, onde nem sequer estamos ao nível da educação com uma estratégia que faça sentido em face desta transição digital de que toda a gente fala. Porquê? Eu ainda há dias tenho uma filha que vai passar para o 9º ano e fiquei de boca aberta quando ela me disse que tecnologias de informação e comunicação não fazem parte do programa oficial do 9º ano. Ora, como é que nós podemos ambicionar ter gente a trabalhar nas tecnologias de informação e precisamos cada vez mais de competências que hoje são avançadas, mas que um dia serão básicas, designadamente competências de programação, que, na minha opinião pessoal, deveriam ser lecionadas no ensino secundário do mesmo modo que na nossa geração o Excel e o Word eram lecionados. E, no entanto, olhamos para o programa oficial e vemos que os miúdos têm TIC até ao 7º, 8º ano e depois no 9º ano desaparece. Isto é um absoluto contrassenso. É um absurdo que, obviamente, terá muitas justificações, porque faltam computadores nas escolas públicas, porque os próprios professores, se calhar, não estão formados de forma a poder ir ao encontro destas novas necessidades. Mas tudo isso é resolúvel desde que houvesse um caminho e uma estratégia devidamente alinhada. E aquilo que nós vemos é o seguinte: nesse domínio, por exemplo, vemos um Estado que não é capaz de fazer chegar computadores às escolas, que vai agora finalmente fazê-los chegar com o dinheiro como é que se chama? Do PRR. Não foi capaz de fazer chegar os computadores às escolas com investimento público ao longo dos últimos anos, porque lá está, porque era preciso pagar outras despesas, tal despesa corrente, que infelizmente ainda atravessa o nosso Estado. Não foi capaz de delinear um plano de formação dos seus docentes, tendo, pelo contrário, deixado entreter-se com as questões de lobby que frequentemente tomam a dianteira nas matérias da educação, em vez de estarmos preocupados com o bem-estar e com a preparação dos alunos. E, portanto, são bloqueios de natureza institucional que
que nós não conseguimos ultrapassar e assim não vamos ultrapassar. Porque, de facto, enquanto a Estónia já está num estágio muito mais avançado em matéria de digitalização, enquanto outros países estão nos estágios muito mais avançados em matéria de descarbonização, nós aqui em Portugal continuamos a discutir o desenho das políticas e a perder-nos na espuma dos dias em questões que frequentemente não têm nada a ver com a política, têm a ver com interesses instalados no aparato público, que depois, infelizmente, acabam por desviar as atenções do verdadeiro centro das políticas públicas, que têm os seus cidadãos e os utentes dos serviços públicos. Oh, Ricardo, eu tenho que fazer só uma nota, tu estás a ser injusto numa coisa, nós temos uma área de excelência em Portugal, que é o fisco, portanto, digitalizado, super eficiente, portanto, não deve haver muitos fiscos no mundo que sejam tão produtivos como o nosso, portanto, não estás a ver bem, não estás a ver bem toda a administração pública, há uma aldeia da Asteri que funciona excelentemente em Portugal. É uma ilha. É uma ilha. Olha, mas uma coisa que agora deixando esta piada que não tem piada nenhuma, mas há uma outra parte. Assim, nós se virmos, nós temos hoje, apesar de tudo, já muitos serviços que funcionam muito, ou seja, que têm em termos digitais, têm vindo a sofrer uma transformação grande. Mas depois temos por trás uma base que parece que nunca muda e que não te adianta teres o melhor sistema digital, que é, se pensarmos o que aconteceu ainda agora este fim de semana em Lisboa, com a chegada das pessoas ao aeroporto, aquilo é indescritível. Assim, é indescritível que tu faças parte de um país da União Europeia e que as pessoas estejam 5 horas por aquilo que eu li no aeroporto, porque entretanto o CEF acho que se lembrou de fazer um plenário. Quer dizer, não consigo sequer classificar aquilo. Portanto, isto para dizer o quê? Nós podemos ter os melhores processos, a melhor tecnologia, se depois temos por trás uma forma macarrónica de viver em sociedade, em que quem tem poder continua a fazer o que sempre fez, independentemente dos clientes, não é? E dos cidadãos e dos, como os quiser chamar, isto não vai lá. Não, e o CEF, infelizmente, é um organismo que anda envolto de polémica desde há algum tempo, não é? Os bloqueios nos aeroportos portugueses não são de agora, já temos tido nos últimos anos vários casos relatados pela imprensa em que se assistem a filas intermináveis, precisamente nas alturas em que entram no país um maior número de pessoas e, portanto, nas épocas altas de turismo, etc. E, portanto, é um problema que precisava de ser retificado. Como? Se Portugal está a receber muitos turistas, há que pôr mais pessoas a trabalhar no CEF, mas há que, ao mesmo tempo, instituir uma cultura de avaliação de performance e de responsabilização, no caso do CEF, em face dos problemas que houve nos últimos anos, que infelizmente não parecem existir. E, portanto, esse é um exemplo de como, por um lado, no Estado falta uma estratégia, por exemplo, de recursos humanos, não é? Falamos sempre nos salários dos funcionários públicos. Eu pergunto, muito bem, podemos falar dos salários, acho que é perfeitamente legítimo, porque no final do dia as pessoas não vivem do ar. Mas é preciso, em primeiro lugar, saber quais são os meios que são necessários, qual é o perfil das pessoas que é necessário, sobretudo numa fase em que estamos a evoluir para uma era digital em que os procedimentos de trabalho tendem a mudar, em que a própria forma de organização do trabalho tende a mudar. Mas ninguém fala sobre isso. Não há uma estratégia delineada, portanto, navega só a sabor dos acontecimentos. Os próprios processos de integração no Estado, não sei até que ponto é que são totalmente transparentes. Portanto, há de facto, acabamos por perder de vista aquilo que é importante e entretemos-nos nas questões que certamente são importantes para o conjunto de pessoas que são diretamente afetadas, os insiders, mas que depois, na forma como todo o serviço é prestado, acabam por ser apenas uma peça da equação. Relativamente à questão da digitalização, e voltando ao teu exemplo, à tua brincadeira, de facto o Fisco é um excelente exemplo. Tem sido uma entidade que ao longo dos anos tem investido nos seus sistemas, que tem, na minha opinião, até procurado melhorar a forma como interage com o contribuinte, tem sido também muito criticado por algumas práticas leoninas de cobrança de impostos, e eu acho que essa crítica tem também funcionado bem a fim de disciplinar alguns ímpetos, mas é uma ilha no meio deste oceano, porque nós olhamos para a restante administração pública e continuamos. Não obstante todos os simplexes que foram anunciados ao longo dos anos, temos
continuamos a ter uma administração pública que vive na era analógica e que de um momento para o outro decidiu vestir uma capa, portanto, digital, não é? Mas o corpo é analógico ainda. E, portanto, enquanto não, essa forma de trabalhar e, digamos, de oferecer os serviços não for totalmente transformada numa oferta digital, provavelmente aí não vamos ter grandes melhorias. Ricardo, temos uma situação que é completamente absurda, não tem outro nome. É assim, se tu olhares para qualquer setor de atividade nos últimos 10 anos em Portugal, não é no mundo, é em Portugal. Até olhando agora para uma notícia recente na banca, a banca despediu nos últimos anos 300 mil pessoas e era uma notícia que dizia assim, as coisas não podem ser postas desta maneira, mas a notícia era a banca despede 300 mil pessoas e aumenta os lucros este ano. Portanto, independentemente da questão, mas no fundo podíamos associar isto a menos pessoas, maior produtividade. Podíamos dizer isto desta maneira. E nós vemos a administração pública hoje já tem mais funcionários que tinha antes da crise financeira. E estamos permanentemente a ouvir que faltam recursos qualificados na administração pública, ou seja, nós temos este absurdo que é, não estamos a fazer essa transição digital, não estamos a mudar os processos, estamos a contratar mais pessoas, mas contratamos mais pessoas com menos qualificações, provavelmente para partes da administração pública onde não são precisas, onde não deviam estar, e não temos pessoas qualificadas na administração pública onde são necessárias. Isto é um absurdo total, mas quase impossível de resolver. Quanto mais tu dinheiro gastas e gastas mal, menos dinheiro tens para gastar bem. Isto é para investir, para modificar as coisas. Não há orientação estratégica, na minha opinião. Eu vou dar 2 exemplos. Por exemplo, Singapura. Singapura é dos países que tem das administrações públicas mais eficientes do mundo, onde os salários dos administradores públicos, falando em sentido lato, são dos mais altos do mundo em termos de remuneração da administração pública. E, no entanto, a despesa do Estado, em percentagem do PIB de Singapura, é relativamente baixa. Portanto, eles lá dão-se ao luxo de ter, de facto, um prémio salarial para os funcionários da administração pública, mas o nível de qualidade é, de facto, muito alto e isso depois permite ter, se calhar, menos pessoas. E ter, voltando à questão que estávamos a discutir anteriormente, uma abordagem muito mais moderna à forma de desempenhar e oferecer os serviços à administração pública do que aqueles que temos em Portugal. Relativamente às qualificações, mais uma vez, nós no Estado, neste momento, em face, por exemplo, dos desafios que encerram os riscos cibernéticos, devíamos ter mais engenheiros informáticos a trabalhar no Estado. Temos? Não temos. O que é que nós temos? Provavelmente temos mais assistentes operacionais. Ora, com todo o respeito pelos assistentes operacionais, a verdade é que provavelmente é um perfil que não se enquadra precisamente naquela visão de futuro que estávamos há pouco a discutir. E é precisamente esta questão que tem que ser analisada. Outro exemplo. No setor empresarial do Estado, nós temos empresas que têm as contas equilibradas, depois temos aquelas empresas que estão cronicamente deficitárias. E dou o exemplo da saúde. Há dias o Conselho de Finanças Públicas publicou um relatório excepcional, na minha opinião, sobre o setor empresarial do Estado. E no caso da saúde, não há um único hospital público que tenha contas equilibradas. Todos estão deficitários. E, claro, há uma série deles que estão tecnicamente falidos. E, portanto, o que é que se está a fazer no domínio da gestão da rede hospitalar? Não só a gestão dos hospitais propriamente ditos, mas também a forma como se financiam os hospitais públicos. E de que forma é que o financiamento e a produtividade que nós retiramos dos hospitais públicos compara, por exemplo, com o modelo de parceria público-privada? É esta avaliação e é esta ação que não é feita em Portugal. E no caso, por exemplo, da saúde, eu acho extraordinário como é que não temos ainda uma task force especificamente dedicada a auxiliar a gestão dos hospitais, a pôr lá pessoas que sejam especialistas na área hospitalar, porque aparentemente as administrações que lá têm estado recorrentemente não têm sido capazes de pôr o sistema a funcionar como deve ser, os hospitais a funcionar de forma equilibrada, e se há dificuldades de financiamento também não têm sido capazes de transmitir isso para a opinião pública para que as pessoas percebam, em alguns casos, porque é que os hospitais dão prejuízo e não têm as contas equilibradas. Esta discussão de fundo, que ou se faz de forma tímida, ou se faz sem consequência posterior, ou então não se faz. E depois admiramos-nos porque é que ficamos para trás e porque é que não avançamos como os outros países.
Ricardo, em 30 segundos estamos a terminar. É assim, a nossa geração, eu pelo menos já não tenho esperança de que ela vai fazer muito para mudar isto. Podemos ter esperança que as novas gerações vão ser capazes de melhorar no fundo todas estas questões que nós estamos aqui a falar, e o país vai ser um país melhor para que aqueles que cá nascem e crescem queiram cá ficar e ficar com os seus amigos, com a sua família, porque é muito bom. Eu adoro andar pelo mundo, mas gosto sempre de voltar aqui. Era bom que os jovens não tivessem que saíssem porque lhes apetecia, não porque fossem obrigados a isso. Ricardo, eu gostava de deixar uma mensagem positiva, portanto, eu quero acreditar que sim, que é possível. Agora, o que eu acho é o seguinte, é que ninguém, sobretudo entre os jovens, deveria ficar à espera que Portugal avançasse decisivamente nesse sentido. Por outras palavras, devem fazer as suas vidas e lá fora procurar desempenhar as suas atividades no setor privado, se as tiverem, serem o mais empreendedores possíveis e gradualmente esperarem que o país melhore. Mas assim, no imediato, melhorias drásticas não estou a ver a acontecer, infelizmente. Ricardo, muito obrigado, foi um prazer, tudo bom, Obrigado. um abraço. Um abraço.